De volta com o Manhã no Ar, agora são 6 horas e 52 minutos e chegou a hora da nossa entrevista do dia. E hoje nós vamos falar de uma praga que preocupa a população nesse período de chuvas constantes, os caramujos africanos. O molusco é vetor de várias doenças, entre elas a meningite. E tem mais um agravante, a carapaça dele pode servir de criadouro de mosquitos Aedes aegypti. Aqui em Manaus, pelo menos um bairro de cada zona enfrenta essa praga urbana. E para falar mais sobre os cuidados e como evitar o caramujo africano, nós estamos recebendo aqui no estúdio do Manhã no Ar o infectologista da Fundação de Medicina Tropical, doutor Antônio Magela. Seja muito bem-vindo ao Manhã no Ar, um ótimo dia. Muito bom dia, Adriana, bom dia a todos. Esse período de chuvas é o que influencia o aparecimento com maior frequência do caramujo africano? Exatamente. Isso é uma característica dos moluscos, né? Dessa espécie de animais. Eles são muito dependentes de água, né? E fogem, inclusive, do sol. Tanto é que durante o dia eles se escondem, procuram abrigos, mas na realidade é que quando surge o período das chuvas, eles se reproduzem, né, com mais rapidez, e acaba tendo esse aumento, né, na sua população, e isso aumenta o risco da transmissão, né, de algumas doenças que felizmente não temos registros ainda aqui na cidade, no estado, mas o conhecimento nos diz que o risco vai existir. Essa proliferação ela acaba sendo muito rápida, né? O processo de reprodução do caramujo é bem rápido. Ele é capaz de se reproduzir de 2 até 3 vezes ao ano, com uma postura de um grande número de ovos. É uma maneira que os animais têm para se manter a espécie na natureza. E a velocidade de reprodução e as condições, né, que são oferecidas para isso que trazem, né, esse risco da superpopulação e do risco da transmissão, né, dessas doenças que estão relacionadas com parasitas de roedores, dos ratos, né? As larvas do verme, do qual eles podem também transmitir, eles são transmitidos pelos ratos. Os ratos convivem harmonicamente com esse verme e eliminam as larvas nas fezes. Os caramujos, ao ingerirem as fezes dos ratos contaminados, adquirem as larvas que podem contaminar diretamente o homem através do manuseio ou através de alimentos contaminados. E o caramujo ele acaba não tendo um predador natural, né? Porque não é uma espécie brasileira, né? Ele foi introduzido no Brasil na década de 80. As notícias que se tem é que foi através de uma feira no Paraná e que era uma opção ao escargot, que é um alimento. Seria uma feira gastronômica. Exatamente. Então as pessoas recebiam a matriz, recebiam alguns exemplares e recebiam um manual como criar o caramujo. Na realidade, ele não é um caramujo, ele é um caracol. O caramujo, na realidade, é um molusco de água doce. Como ele é pulmonado e terrestre, a denominação dele é que é um caracol. E aí existia a promessa de um lucro imediato. Como esse lucro imediato não veio, porque o brasileiro não tem por hábito, né, de ingerir esses animais, como é na África e como é um escargot, né, principalmente em países da Europa, eles acabaram com essa não realização desse lucro, acabaram desprezando, soltando os animais da natureza e num período de alguns anos eles chegaram a todos os estados do Brasil. E agora a gente tem um problema de saúde, né? Qual é o risco de fato desse molusco para a gente, para o ser humano? Ele é transmissor de 2 doenças que nos chamam a atenção assim, de maneira específica. Eles podem causar uma doença abdominal, como se fosse uma apendicite, mas com graves repercussões em todo o intestino, podendo causar trombose de vasos do intestino, necrose, e acaba até tendo que o paciente indo para a cirurgia, até com ressecção de parte do intestino. Até um relato de 2005 de um caso em São Paulo, numa criança. E pode causar também uma meningite, a chamada meningite eosinofílica, que até 2004 eram poucos registros que se tinha dessa doença no Brasil, mas que a partir do início da década de 2000, já são mais de 34 casos registrados no Brasil, do Espírito Santo para baixo, né? Para cima ainda não houve, no Nordeste, no Norte não houve ainda registro, mas há registro sim do aumento, né, dessa doença e
se faz essa correlação com essa proliferação, né, desse caracol no ambiente urbano. Que cuidados a gente pode tomar para evitar essa proliferação? Manter, por exemplo, os quintais, jardins limpos, isso ajuda a reduzir ou, de fato, ele acaba chegando aos locais se tiver água? Como ele não tem um predador, ele vai se reproduzir rapidamente. E acaba chegando até as residências, eles sobem nas paredes, eles são muito vorazes, né? Eles se alimentam de qualquer coisa e acabam, inclusive, consumindo alimentos que seriam utilizados pelo caracol, que existe já no Brasil, que faz parte, né, do conjunto, né, do ecossistema brasileiro. Então, há de se ter cuidado com a infestação e, quando ela ocorre, as pessoas devem tentar capturar esses animais. As recomendações são essas, sempre usando uma luva ou uma sacola plástica, que eles sejam recolhidos, sejam amassados, né, que a concha deve ser quebrada, e deve-se enterrar esses animais e ir jogando cal. A gente, inclusive, preparou algumas dicas, né, para quem está acompanhando a gente agora, de como combater o caramujo, o manuseio específico, né? São 6 passos para combater: manuseio e colete de caramujo com proteção de luvas ou sacos plásticos. Nunca colocar diretamente a mão nele, né? Exatamente. Não coma, não beba, não fume, não leve a mão à boca durante o manuseio do caramujo. Outra informação é sobre o caramujo africano, sobre essa questão de colocar no saco plástico. Para exterminar o caramujo, mantenha dentro de 2 sacos plásticos, pise em cima com calçado adequado para quebrar as conchas, coloque dentro de um saco sal ou cal, pode ser qualquer um dos dois, ou mais recomendado é o cal mesmo? Geralmente se recomenda o cal, porque o sal ele acaba interferindo ali no solo, que é onde a gente joga sal, pouca coisa nasce ali, né, em seguida. Então o cal virgem, na realidade, resolve a situação sem causar, né, danos ao ambiente que seria causado pelo sal. O sal ou o cal acaba derretendo? Exatamente. É porque eles são muito sensíveis, né, a qualquer desequilíbrio que haja na quantidade de água que eles apresentam no corpo, que são moluscos, né, fazem com que eles sejam imediatamente... eles são literalmente exterminados, né? Eles praticamente derretem quando entram em contato com essas substâncias. Pode, depois desse procedimento todo, descartar normalmente numa lixeira ou é preciso reservar esse caramujo, não misturar com lixo comum? O ideal é que eles sejam realmente enterrados. Agora, é uma quantidade muito grande, mas se há trituração das conchas, né, e há a deposição de sal, ele pode sim ser descartado numa lixeira para ser recolhido depois para ser conduzido para o aterro sanitário. E a última dica é básica e serve para tudo: lavar as mãos. Sempre. A higiene tudo que a gente faz em termos de transmissão de algumas doenças, a palavra-chave é a higiene, né? Os ovos do caramujo e as suas larvas, eles ficam naquele muco que eles liberam para facilitar a movimentação. Então, se o animal passa sobre algum alimento e esse alimento é consumido depois sem a devida higiene, com certeza há o risco da contaminação. E pode haver também a contaminação das mãos, como uma criança que teve, né, a doença abdominal, uma criança de 3 meses, né, que foi registrado um caso em São Paulo, e na realidade foi não era nem um caracol, era uma lesma que passava sobre, muitas lesmas no ambiente domiciliar, e ela passava sobre os alimentos, e a criança manuseava os alimentos, e às vezes nem ingeria os alimentos, mas levava as mãozinhas à boca e acabou se contaminando e fazendo uma grave forma, né, da doença abdominal. Agora, além dos riscos para a pessoa, existe também risco para os animais domésticos? Bom, não existe um conhecimento que nós possamos ter para afirmar sobre o risco para outros animais, porque há um ciclo muito bem definido entre os roedores e entre os caracóis. Então, se um animal, um homem se contamina porque ele entra acidentalmente nesse ciclo. Se acontecer isso com outro animal, outros animais poderiam também ser acometidos da doença, nós não sabemos. Inclusive, o que se sabe é que os patos, né, gostam muito de se alimentar desses caramujos, mas não há registro das doenças nos patos. Há até uma notícia também de que até os jacarés comem, né, esses caracóis, né, inclusive triturando as conchas, mas nós não temos conhecimento para afirmar, né, de maneira clara de que pode representar um risco para os outros animais além do homem.
Alguma última recomendação para as pessoas em relação ao caramujo, quando identificar no quintal, algo do tipo? Se chama de catação, né? Realmente fazer a catação e cuidar da higiene do local, porque mesmo quando o caramujo não está sendo visto, ele pode estar ali, se tiver muito entulho, por exemplo, no quintal, ele pode estar ali intocado, né? Procurando algum abrigo durante o dia que seja um ambiente úmido para que ele possa se proteger do sol. Então, a presença de entulhos, né, no quintal pode favorecer abrigo, né, para esses animais. Eles podem, mesmo que não estejam sendo vistos, estão ali presentes. Agora, vou aproveitar a sua visita aqui no Manhã no Ar para a gente falar de um outro problema que está afetando principalmente alguns estados do sul do país, que é a febre amarela. E isso tem gerado, mais uma vez, uma preocupação bastante grande naquela região e até ataques a animais, como os macacos, né? Isso voltou a acontecer. Qual é a nossa realidade aqui no Amazonas? Existe registros de casos relacionados a essa epidemia que está acontecendo no sul e sudeste? Na realidade, até há algum tempo, a febre amarela era uma doença restrita à Amazônia. Assim, de 7 em 7 anos acontecia alguma mudança em população susceptível e acabavam ocorrendo alguns casos fora da Amazônia, como aconteceu em 2009 no Rio Grande do Sul, né, com 13 casos, inclusive com 6 óbitos. Mas o que está acontecendo agora é uma mudança na população susceptível, o que se está vendo é a doença saindo do limite da região amazônica, né, e acometendo as pessoas que cada vez mais, né, ocupam mais espaços, saindo do ambiente urbano e se aproximando do ambiente silvestre, que é onde ocorre o ciclo da doença. A doença fica restrita na floresta entre o vírus, que nunca deixou de circular, entre os macacos vírus macacos e os mosquitos específicos. Quando o homem entra nesse ciclo, ele acaba acidentalmente se contaminando, que é o que está acontecendo. Na região amazônica há uma situação de vigilância constante, mas nós temos uma situação de bastante segurança porque temos uma cobertura vacinal acima de 80%. É uma doença prevenida por vacina. E nós temos essa cobertura vacinal que é o que nos protege, né, dessa situação de epidemia. Em 2018 até agora não foi registrado nenhum caso de febre amarela. Em 2017 foram 6 casos suspeitos, mas apenas 3 se confirmaram. E nós temos um sistema de vigilância, né, epidemiológica e clínica que funciona muito bem para identificar precocemente os casos suspeitos e que seja feita a investigação. E no final se confirma ou se descarta o caso como febre amarela. A doença que tem acontecido agora é de característica urbana ou é uma febre silvestre? Ela ainda é considerada silvestre. A febre amarela, lá no ambiente silvestre, o vírus é transmitido ao homem e aos macacos, ao homem acidentalmente, através dos mosquitos chamados de hemagogos e sabetes. A febre amarela urbana é aquela que é transmitida pelo Aedes aegypti, que é um mosquito que está presente, né, em todos os ambientes urbanos. A febre amarela urbana não acontece no Brasil desde 1942, foi registrado o último caso. Mas como nós temos o Aedes aegypti presente em todos os ambientes urbanos, há sempre esse risco de reurbanização da febre amarela. Por isso, essa questão que se debate agora de ampliar a cobertura vacinal, que é o que o Ministério é uma medida a qual o Ministério está adotando, para proteger um número maior de pessoas. E é muito fácil se prevenir, né? É só procurar qualquer unidade básica de saúde e tomar a vacina que está disponível e é gratuita. E agora não tem mais aquela reaplicação da dose de 10 em 10 anos, né? Houve essa mudança. Antigamente se recomendava uma dose a cada 10 anos. Agora a recomendação, inclusive, da OMS é que apenas uma dose é suficiente para imunizar para a vida inteira. E não matem os macacos, eles não têm culpa de nada. Os macacos, eles não são os vilões nessa história, eles não são os causadores da doença. Ele, inclusive, funciona como uma sentinela. Há um fenômeno chamado de epizootia, e que acontece de 7 em 7 anos, em que os macacos eles morrem numa quantidade assim que chama a atenção. E isso é uma situação em que os serviços de vigilância ficam mais atentos, os serve de alerta, também, né? Serve de alerta. Então, na realidade, os macacos funcionam como sentinela. Ele tem muito mais um papel de nos informar para que nós possamos proteger do que praticamente um papel de vilão nessa história. Então, não há nenhuma necessidade, não há nenhuma justificativa para se matar os macacos. E além de a pessoa que faz isso esteja
cometendo até um crime ambiental. Muito obrigada por sua visita aqui no Manhã no Ar, por trazer esses esclarecimentos para a gente. Tá bom, eu também agradeço a oportunidade e estou sempre à disposição. Recebemos hoje o doutor Antônio Magela, que é infectologista da Fundação de Medicina Tropical. E agora a gente fala de oportunidade de emprego e da importância do candidato estar em dia com a documentação. No Cine Manaus tem vagas sobrando, porque os interessados não tinham em mãos alguns documentos pessoais. Sobre esse assunto eu converso agora ao vivo com a Amanda Amorim. Olá, Amanda, bom dia. Quais são essas vagas que estão aí aguardando para serem preenchidas? Conta pra gente. Oi, Adriane, muito bom dia para você, bom dia a todos que estão acompanhando a programação do Manhã no Ar. Olha, 15 vagas ainda estão disponíveis, viu? 15 ainda disponíveis. E olha só, essas vagas a gente chegou até a divulgar na nossa programação durante esta semana, mas infelizmente não foram preenchidas. As vagas disponíveis, Adriane, são chefe de prevenção e perdas, chefe de recursos humanos, chefe de frente de caixa, chefe de faturamento, chefe de depósito, auxiliar aí de mecânico e também tem aí para motorista de caminhão, entre outras vagas disponíveis. Agora, essas vagas não foram ocupadas por conta da desqualificação do candidato. É isso mesmo. Muitos deixaram de levar aí a documentação exigida pelo próprio Cine. Teve casos até de falta de documentos pessoais como identidade, Adriane. Já pensou? Ou seja, você que está em casa, antes de sair, precisa checar justamente para não passar constrangimentos no momento do seu atendimento. O Cine está exigindo aí para essa inscrição, para ocupar esses cargos, o documento de identidade, CPF, o comprovante de residência, o número do PIS do candidato e também a carteira de trabalho. Já para os homens, o certificado de reservista, viu? Ele não pode esquecer, porque senão ele não vai ocupar essa vaga. Agora, é importante enfatizar aqui que essas vagas, elas só vão estar disponíveis até amanhã, ou seja, você precisa correr. A partir das 8 da manhã até as 11 da manhã, esse candidato, ele precisa levar essa documentação até o Cine, que fica na ouvidoria, ali na Praça 14, na rua Afonso Pena, bem na frente do SAMU. Chega lá, leva essa documentação e garante seu emprego, mas só até amanhã, viu? Essa é a última chance, é uma oportunidade em tanta, justamente para quem está fora do mercado de trabalho. Adriane. Obrigada, Amanda, pelas informações. Olha só, a estimativa do Cine é que cerca de 40% das pessoas que vão para o Cine, que poderiam ocupar uma vaga, acabam ficando de fora justamente por não ter apresentado a documentação necessária, essa relação que a Amanda falou. 40% das pessoas perdem essa chance ou por não estar com documentos básicos ou por não ter alguns cursos específicos que são exigidos para a vaga em questão. Então, atualize seus documentos, procure o Cine, procure o PAC, procure as delegacias, no caso de segunda via de identidade, mas não deixe de ter seus documentos atualizados, porque a gente nunca sabe a hora que a oportunidade vai aparecer. E agora são 7h11. Se você começou a acompanhar o Manhã no Ar nesse momento, não tem problema não, porque nós preparamos um resumo das principais notícias até aqui. Confira. Grupo que estava em viagem junto com a amazonense Amaury Castro da Silva, que foi morto na Venezuela, chega ao Brasil. De acordo com os amigos da vítima, foram cerca de 10 pessoas que renderam os carros do comboio e fecharam a estrada, impedindo a passagem deles. Eles relataram também que os criminosos observaram quando saíram da cidade de Puerto Ordaz e acompanharam os carros até o momento do crime. Os amigos trouxeram o veículo de Amaury para devolver à família. A organização criminosa que fez motorista de aplicativo refém é apresentada pela polícia. 3 pessoas foram presas e 2 adolescentes apreendidos. De acordo com as investigações da Operação Desapega, a quadrilha fazia roubos em residências e era liderada por um detento da unidade prisional do Puraquequara, conhecido como Big Loiro. Projeto Zona Azul é implantado no centro de Manaus. Até o momento, 1.500 vagas estão disponíveis em 17 ruas da cidade. O condutor vai poder visualizar as vagas disponíveis através de um aplicativo que pode ser baixado no celular. Cada vaga tem um sensor que vai detectar o horário que o veículo foi estacionado e o valor cobrado de R$ 3,00 por hora. O serviço ainda está em fase de testes e, por enquanto, o motorista não paga por nada. O Zona Azul só passa a valer no dia 17 de fevereiro.
Manaus tem aproximadamente 4 mil poços artesianos cadastrados. Desses, cerca de 26% são contaminados, o que pode ameaçar a saúde pública e as águas subterrâneas. Segundo a lei, ninguém pode abrir poços artesianos sem possuir a licença ambiental emitida pelo IPAAM, mas ainda assim, outros 16 mil estão sem registro. O problema fica maior, porque cada licença custa de 12 a 36 mil reais. E o assunto agora é economia. O 7º lote do abono salarial Ano Base 2016 começa a ser pago hoje. E sobre esse assunto eu volto a conversar ao vivo com a Amanda Amorim. Olá, Amanda. É sempre bom dinheiro extra para ajudar nas despesas de início de ano, que não são poucas, né? Agora conta pra gente quem são os contemplados nesse lote. Olha só, Adriane, os trabalhadores que têm direito a esse abono são aqueles que nasceram em janeiro e fevereiro e trabalham em empresas privadas. Eles serão contemplados e recebem pela Caixa, viu? Agora, servidores públicos, eles devem receber pelo Banco do Brasil. Agora, é importante citar aqueles que tiveram esse direito liberado no ano passado e não conseguiram sacar esse recurso, ainda está disponível, viu? Eles devem sacar até junho deste ano. Esse abono estará disponível até junho deste ano e eles podem sacar. Agora, assim, Adriane, de acordo com a Caixa mesmo, depois que esse benefício ele estiver liberado e ele não for sacado este ano, ele retornará, viu, justamente para o Fundo de Amparo do Trabalhador e será disponível somente no ano que vem, só estará disponível no ano que vem, ou seja, precisa ficar atento para não perder esta oportunidade. Segundo os dados preliminares, justamente do Ministério do Trabalho, 8,11 bilhões de trabalhadores já receberam este benefício. Agora, o candidato, ele precisa ficar atento no momento de sacar esse dinheiro. Ele pode sacar através do cartão cidadão dele. Se ele não tiver a senha desse cartão, ele precisa atualizar justamente em qualquer posto de atendimento, que são os PACs, próximo da residência dele, justamente para não perder esse benefício. O valor desse benefício, ele varia justamente de 80 a 950 reais, viu, Adriane? Para quem não tem esse dinheiro por conta da falta de emprego, por conta justamente da economia, já vai ser uma ajuda e tanta, viu? Agora, o próximo pagamento, o próximo lote, ele está disponível para o dia 22 de fevereiro, viu, Adriane? Eu volto com você. Obrigada, Amanda, pelas informações. E agora a gente faz um intervalo e daqui a pouco tem um quadro Mais Saúde. E a gente vai mostrar como manter a boa forma mesmo durante as férias. E tem ainda informações da operação da Polícia Civil que está acontecendo nesse momento lá no município de Manacapuru. É um instante só.